Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Oi, doutora Tatiana, tudo bem? Boa tarde, Mário. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da CBN, a toda a equipe. Quer dizer que gato tem várias datas para os gatos? Os gatos e suas datas especiais. Exatamente, Mário. Eu descobri que temos várias datas para conscientização, proteção, reconhecimento dos gatos. E dizem que quanto maior é o preconceito, o desconhecimento e a desvalorização sobre um assunto, mais campanha, iniciativa de conscientização a gente precisa ter. Então, olha só. Quais são as datas dos gatos? Então, a gente, assim, amanhã, dia 8 de agosto, é o Dia Internacional do Gato. Essa é uma das datas mais conhecidas. Ela foi criada em 2002 pelo Fundo Internacional pelo Bem-Estar Animal, que é uma organização internacional, de proteção, que tem como objetivo, assim, promover a conscientização global sobre os cuidados e o bem-estar dos gatos. Então, essa seria uma das principais datas, porque ela é reconhecida em vários países e em vários continentes. Uhum. Mas também temos no dia 17 de fevereiro, amanhã é o Dia Internacional do Gato, e no dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Gato. E essa já é uma data que foi criada na Itália, em 1990, por algumas entidades de proteção animal. E também é o mesmo objetivo, assim, combater os maus tratos, incentivar a adoção, divulgar os direitos dos felinos, e é uma data que é mais, assim, que foi mais aceita em países europeus, na Itália, Portugal e no Brasil também. Uhum. Ah, tá. Adalberto tem medo de gato, tem ainda, Adalberto? Eu tenho um pouco medo de gato. Por que o senhor acha que as pessoas têm medo de gato? Gato ataca, doutor? Gato não ataca igual cachorro. Eu ia perguntar sobre isso, sabe por quê, doutora Tati? Eu passei por uma situação que eu já até contei aqui no CBN Cotidiano, porque tem um vizinho que ele tem um gato, tem vários gatos, na verdade. E aí um dia eu acordei, doutora Tati, tipo assim, completamente nu. Eu estava nu, porque eu estava saindo do banheiro, isso voltando pro meu quarto. Pra história, isso. E aí o que aconteceu, doutora? Um desses gatos, ele tava na janela do meu quarto. Te encarando. Me encarando. Sentadinho, em pé agarrado na grade? Não, ele tava meio, não era corcunda, assim, bem curvado. E aí, doutora Tati, me deu uma sensação de pânico, de medo, que eu falei assim, ele vai partir pra cima de mim. Aí eu acho que eu criei desde então um bloqueio com relação aos gatos. Eu queria saber o que eu posso fazer pra romper isso. Eu acho que, assim, as pessoas, no geral, assim, melhorou muito, Assim, hoje em dia a gente percebe que tem muitas pessoas que se apaixonaram pelos gatos, adotaram gatos e tem vários gatos em casa, mas a gente ainda percebe que tem muita gente que tem medo, Assim como você passou por alguma situação traumática ou ouviu alguma história, ou, enfim, Os gatos acabam muitas vezes ficando ali meio de escanteio, deixa esse gato aí para ele caçar uns ratos, umas baratas, enfim, eles não têm ainda aquele elo tão grande com as pessoas em determinadas situações. E assim, eu acho que a melhor forma da gente romper isso é realmente a convivência com o animal. E eu falo isso até porque, por exemplo, eu sempre tive gato. Desde a minha adolescência eu tenho gato, eu botei um gato para dentro da minha casa, escondido da minha mãe e do meu pai, quando eu era adolescente. Essa convivência fez com que meus pais se apaixonassem por gato, meus irmãos gostam de gato. Hoje em dia todas as pessoas da minha família têm gatos. Com certeza por conta dessa introdução que eu fiz lá atrás, há, 35 anos atrás. Já quebrei os preconceitos de namorado que frequentavam a minha casa e não tinham o hábito de conviver com gato, e as pessoas percebem, assim, começam a perceber que o animal troca afeto, que o animal pede carinho, que o animal brinca, que ele não é como um cão, que ele tem a sua personalidade própria e um pouco mais de independência, porque ele conserva aquelas características mais selvagens que a gente fala, assim, mais o instinto de caçar, de passear, de querer sair na rua, enfim, mas eu acho que a convivência e o entendimento da personalidade do animal ajuda muito. E aquela história antiga de, olha, o cão se apega à pessoa, agora o gato... É independente, não liga, se apega à casa, você não viu isso não?
Então, se a casa for boa, se você tudo... mudar e vier outro, o gato tá nem pra você, vai ficar na casa. Será que isso é verdade, doutor? Não, esse é o mito dos mitos, entendeu? Esse mito dos mitos, com certeza absoluta. Assim, claro, os animais, eles são territorialistas. Então, eles têm um determinado território, né, até onde eles vão. Por exemplo, se você tem um animal que vive num apartamento, esse animal, o território dele vai acabar sendo o apartamento, porque é o que tem, né? Agora, se você tem um felino que vive numa casa e que eventualmente tem acesso à rua, muitas vezes o território dele vai até aqui o terreno do lado, por exemplo. Os meus gatos, o máximo que eles vão quando eles conseguem sair é ir ao terreno do lado. E aí eles voltam para casa. Então eles são territorialistas, mas não quer dizer que eles só gostem da casa e não criem vínculos com as pessoas. Doutora Tati, eu tenho uma dúvida também. Eu já ouvi a história de que não é muito adequado pessoas que têm alergias terem gatos. Eu tô falando que eu sou uma pessoa que eu tenho algumas alergias. Isso aí procede, não procede? É mito ou é verdade? Então, algumas pessoas, elas têm alergia, sim, mas aí isso, assim, o correto acredito que seja fazer um diagnóstico preciso, né? Porque às vezes a pessoa tem alergia a uma série de coisas, mas não necessariamente ao gato, ao pelo do gato ou até à saliva do gato, né? Que tem uma substância na saliva do gato que ela provoca alergia. E aí existem os testes alérgicos, né? Que os alergistas fazem para detectar ao que a pessoa é alérgica. Por exemplo, a minha mãe não tem alergia de gato, mas ela tem alergia de cachorro. Então, é muito variável. Uhum. Por falar em cachorro, estão chegando dúvidas aqui. Posso ler, doutora? Pode, claro. Porque eu falei por falar em cachorro, porque é dúvida de cachorro, tá? Uhum. Quem estava aqui, gente? Aqui. Tem um Border Collie que às vezes fica lambendo a parede e a porta. Seria algum problema? Lamber parede? Você coceira na língua, gente? O cachorro do Enio tá lambendo parede e porta, doutora. Olha, pode ter relação com tédio, pode ter relação com, talvez, eventualmente uma gastrite, pode ser um mau hábito mesmo, o animal. Eu pensaria mais numa questão de não ter o que fazer, né? Pode ser uma possibilidade. O Border Collie, a gente não pode esquecer que ele é um animal de pastoreio e ele é um animal com uma altíssima energia, então ele precisa gastar energia. Então poderia ser uma possibilidade. Alguns animais que às vezes têm gastrite, eles desenvolvem comportamentos estranhos, assim, de lamber coisas que são esquisitas, ou de até roer coisas esquisitas, ou comer coisas esquisitas, coisas que não são alimento, né? Podem comer pedra, podem comer tijolo, podem comer madeira, roer o pé da mesa, enfim. Eu pensaria mais nessas duas possibilidades, mas vale a pena fazer uma investigação com o veterinário. Perfeito. Mais participações, doutor. Pessoal, você falou, talvez a convivência tire o medo, por exemplo, que a Adalberto tem de gato. Olha que depoimento. Eu detestava gato, até adotar um para minha filha. Depois dessa convivência, passei a adorar o gato. Tá vendo, Adalberto? É muito comum mesmo, porque as pessoas, existem muitos preconceitos, inclusive um dos temas que a gente costuma abordar, assim, quando fala, né, dos dias dos gatos, né, é o porquê que as pessoas têm esse preconceito. Por exemplo, o gato preto tem duas datas aqui que a gente encontrou, que são específicas do gato preto, porque o gato preto estava relacionado com bruxaria, estava relacionado com inquisição, estava relacionado com um monte de coisas ruins. Então, por exemplo, a gente tem o Dia Internacional da Apreciação do Gato Preto, 17 de agosto, daqui a 10 dias. Apreciar gato preto. Exatamente. É uma data para valorizar os felinos e lutar contra as superstições negativas, né? Porque, querendo ou não, o gato preto acaba sofrendo também, por exemplo, com alguns tipos de ritual. Existe o Dia Mundial da Conscientização pelo Gato Preto, que é 27 de outubro, por conta do Halloween. Né? Então é uma data instituída próximo do Halloween. Por quê? Porque nessa época os gatos pretos ficam mais vulneráveis aos maus tratos. Entendi. Então essa data foi lançada por conta disso. Roberto mandou uma pergunta para você.
por meio de um áudio aqui para o WhatsApp da Rádio CBN. Fala, Roberto. Oi, Bonella, boa tarde. Boa tarde. Bem, doutora? Eu queria saber aqui da senhora se o gato transmite asma. Eles têm uma conversa que ele transmite asma, ele transmite ou não? Isso é mentira ou não? O gato não transmite asma. A pessoa, ela é asmática. Ela pode ter uma crise de asma desencadeada eventualmente por uma alergia ao gato, se ela tiver. Mas não necessariamente ele é um causador do problema, entendeu? Ele pode piorar uma situação prévia já existente. Então, assim, é um mito, mas assim, pode estar relacionado com a condição prévia de saúde da pessoa. Uhum. Ó, tem uma gatinha preta adotada, já idosa, que é a coisa mais linda. A Carla mandou essa mensagem pra gente, tá vendo? Eu tenho o meu negão aqui, o James. E é bonito ele também? Ele é lindo, o meu negão de olhos verdes, a coisa mais linda, eu adoro. Ele é super carinhoso, super amoroso, é uma graça. Eu tenho 3, na verdade, né? Mas ele é todo preto. O outro é um siamês lata e a outra é uma frajolinha, preta e branca. Você tem 3 gatos e quantos cães, doutora? 4 cães. Cobra, não, né? Não, só cachorro e gato e tá bom demais. Tá bom demais, né, doutora? Tá bom, doutora Tati, ama os animais. O Roberto falou assim, gente... o Franco, cuidado quando for adubar as plantas com farinha de osso. Os pets adoram. Já ouviu falar disso, doutora? O que é, Adalberto? Farinha de osso. Eu tô imaginando farinha de osso. Olha, existe farinha de osso para adubação. Eu acredito, assim, eu nunca ouvi falar nada a respeito, mas faria sentido, assim, se você pensar que é um composto orgânico de origem animal, né? Então pode despertar o interesse do animal, às vezes até pelo cheiro. Aqui, por exemplo, eu já comprei um tipo de adubo orgânico que chama bocashi, que até onde eu sei não tem nada relacionado com farinha de osso, nada disso. E toda vez que eu coloco nas plantas, os meus cachorros ficam malucos. Eles querem saber o que é que tá ali. Eu não sei o que atrai, o que os atrai tanto. Entendi. Ô, doutora Tati, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima quinta e vamos lembrar sempre de desconstruir os nossos preconceitos, né? Exatamente. Assim, a gente tem que se despir do preconceito e se entregar ao amor do gato, que a pessoa vai ser feliz, igual o relato do nosso ouvinte aí que adotou para a filha e ficou apaixonado. Isso aí. Amanhã é o dia do gato, hoje dia 16. Hoje dia 7. Dia 7. Dia 17 é dia do gato. Amanhã... Não, 8 de agosto, Dia Internacional do Gato. Uhum. E 17 de agosto, Dia Internacional de Apreciação do Gato Preto. E hoje, aniversário da Beatriz Eleodoro. Que já está conosco que é dia aqui no dela. Estúdio. Que mandou, sabe qual mensagem pra mim? Qual mensagem? Eu falo ou você fala, Beatriz, Ela vai aniversariante? Pode falar, Mário. Ela mandou assim, Mário, hoje, amanhã é dia do gato, mas hoje é dia da gata. No caso, eu mesma. É isso. Aí eu tenho que ficar apresentando o programa dentro dessas coisas. Tá vendo, doutora? Como é que é a minha vida aqui? Parabéns pra Beatriz, gatona. Obrigada, doutora.